Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. Uma terça muito importante para o Vasco da Gama, terça de Copa do Brasil. Já já, às 9h30 da noite, 21h30, o Vasco da Gama estará enfrentando a equipe do União de Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida vai acontecer em Cariacica e quem perder tá fora. A gente, é claro, vai trazer aqui a vocês detalhes importantes sobre esse jogo, informações, novidades, como o Vasco vai a campo, o que pensa o técnico Fábio Carille, tudo isso você verá aqui neste Fala Gigante. Entretanto, meu amigo, além, é claro, de Vasco e União de Rondonópolis, hoje também é uma data importante para o avanço nas tratativas de alguns atletas. O Vasco fechou com Benjamin Garré. Martelo batido. Benjamin Garré aguardado no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. Entretanto, além de Benjamin Garré, o Vasco busca acertar com outros atletas. Tem o interesse pelo ponta Pedrinho e tem o avanço pela contratação do ponta esquerda Nuno Moreira. O Vasco chegou a um acordo na manhã de hoje com o jogador, tá tudo alinhado, tá tudo certinho e agora busca apenas, definitivamente acertar com o Casapia. A gente vai trazer as novidades a vocês nesse Fala Gigante sobre isso, muitas notícias, muitas informações, um Fala Gigante aí completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, um grandíssimo prazer. Eu sou o Lucas Moretti, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu, Lucas, conto com você que está aí do outro lado. Então, é claro, já deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se inscreva, compartilhe o nosso canal e venha fazer parte aí da família canal do Gigante Vasco. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre o mercado e lá no final do vídeo a gente fala sobre esse jogo decisivo que vai acontecer hoje pela Copa do Brasil. Com relação a reforços, o primeiro, fechado. O ponta também, entretanto, o argentino Benjamin Garré, tá? O que a gente tem de informação a trazer a vocês nesse Fala Gigante é que o Vasco acertou os últimos detalhes hoje com o Krylia Sovetov, clube do futebol russo que detinha os direitos econômicos do ponta Benjamin Garré. Não hoje especificamente, Entretanto, hoje nós tivemos a informação que o negócio foi concluído nessas últimas horas, tá? Garré é esperado no Rio de Janeiro nesses próximos dias, tá? Definitivamente, a expectativa é que ele desembarque no Rio de Janeiro nessa próxima quinta-feira à noite, para logo, na sexta-feira, pela parte da manhã, realizar os exames médicos e se apresentar ao Vasco da Gama, para que no máximo até sábado ele já faça parte aí dos treinos sob o comando do técnico Fábio Carille no CT Moacir Barbosa. Com relação ao tempo de contrato, vai assinar um contrato de 2 anos, eu vim até falando com vocês que era um contrato de 3, mas o contrato que Benjamin Garré assinará com o Vasco será apenas de 2 temporadas, 2 anos, até o final do ano que vem, até o final de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, dependendo aí do cumprimento de metas. Então, se durante esses 2 anos que teremos aí de contrato entre Vasco e Benjamin Garré, ele bater algumas metas, o seu contrato será renovado automaticamente. O Vasco da Gama pagará 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais por 100% dos seus direitos econômicos. Esse é o valor que o clube russo receberá, mas há também no contrato, no acordo entre Vasco e o Krylia Sovetov, metas, gatilhos contratuais, que poderão fazer com que esse valor chegue a 3 milhões e meio de euros e quase dobre, o valor aí inicial, podendo chegar a quase 20 milhões de reais. Foi assim que foi definido. Então, o Vasco paga o Krylia Sovetov 2 milhões de euros de forma parcelada, algo em torno de 12 milhões, e o Garré batendo metas como classificação para Libertadores, gols marcados, títulos, o valor
pode chegar até 3 milhões e meio de euros, algo em torno de 20 milhões de reais, e ele assinará um contrato com o nosso Cruz Maltino até o final do ano que vem, com também gatilhos contratuais de renovação até o final de 2027. Garré, guardado no Rio de Janeiro nessa próxima quinta-feira, para assinar esse contrato aí com o Vasco da Gama após ser aprovado nos exames médicos e estar no sábado já realizando, né, os primeiros treinos com o elenco Cruz Maltino. Não sei se estará à disposição para o jogo de domingo, né? Domingo o Vasco tem um jogo decisivo contra a equipe do Botafogo. O Garré não terá muito tempo para conseguir se adaptar ao Vasco. Eu não vou dizer nem entrar em forma, porque o Garré hoje já está em forma. É um jogador que vinha treinando normalmente no Krylia Sovetov. Mas, assim, é um jogador que não treinou, cara. É difícil. Talvez pela ausência, pela carência hoje de pontas, o Vasco prefira levar o Garré para o jogo contra o Botafogo, deixá-lo pelo menos no banco e ser uma opção para o sistema ofensivo do técnico Fábio Carille. Boa notícia, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, temos, é claro, novidades a trazer a vocês sobre uma questão muito importante, que é o assunto Nuno Moreira, meu amigo torcedor. O que eu tenho a trazer aqui a vocês sobre o Nuno Moreira é o seguinte, informação dessa terça-feira. O Vasco da Gama, assim como nessas últimas horas, bateu o martelo com o Krylia Sovetov e a guarda Benjamin Garré, também acertou tudo. O Vasco já tinha um acordo, mas nesse momento, assim, tá tudo acertado, tá 100% certo com o Nuno Moreira. O Vasco, nessas últimas horas, definitivamente acertou o tempo de contrato, a questão salarial, tá tudo definido entre Vasco e o ponta português. Um contrato de 3 anos que o Vasco propôs a Nuno Moreira até o final de 2027, com uma opção de renovação por mais um ano, até o final de 2028. Nuno Moreira já deu ok aí para a proposta do Vasco da Gama. A única coisa que definitivamente falta nesse momento é o acerto entre Vasco e o Casa Pia, tá? O Casa Pia e o Vasco da Gama hoje ajustam os últimos detalhes. O que o Casa Pia quer? Uma garantia financeira. O Vasco da Gama, infelizmente, é um clube que, nesses últimos anos, por conta de tudo que aconteceu com a empresa norte-americana 777 Partners, ficou com uma fama de ser um clube mal pagador. O Vasco, inclusive, né, ele demorou a pagar ao Casa Pia um valor relacionado à compra do Cleiton no ano passado. O Vasco ele não compra o Cleiton de primeira, ele faz um acordo com o Casa Pia de empréstimo de um ano, pagando pelo empréstimo 500 mil euros, e após o período de empréstimo de uma temporada, que se encerrou agora no dia 31 de dezembro, o Vasco seria obrigado a comprar o Cleiton. Então, assim, é um empréstimo com obrigação de compra para jogar para frente o pagamento. Foi isso que o Vasco, durante a gestão da 777 Partners, fez com relação ao Cleiton nesse contrato com o Casa Pia. Entretanto, qual é a situação? O Vasco não pagou o valor do empréstimo. Então, assim, o Vasco não pagou nada ao Casa Pia. Quem pagou o valor do empréstimo do Cleiton não foi a gestão da 777, foi a gestão Pedrinho assim que entrou no clube. Então, o Vasco está em dia com o Casa Pia, mas ainda não pagou o Cleiton, tá? Até porque o contrato previa pagamento do restante, né? O Vasco chegou a um acordo com o Casa Pia de quase 20 milhões de reais durante essa temporada de 2025. Então, o Vasco não está em débito com o Casa Pia, mas o Vasco tem que pagar um dinheiro ao Casa Pia. Ainda não venceu, mas é um dinheiro que o Vasco terá que pagar. Toda essa fama de mal pagador preocupa. Por quê? Porque o Vasco já tem um valor a pagar ao Casa Pia por conta do Cleiton. E o Vasco fará mais um débito com o Casa Pia relacionado agora ao Nuno Moreira. Ou seja, o Vasco terá que pagar aí nesses próximos anos ao Casa Pia mais de 30 milhões de reais se fechar esse acordo pela compra do Nuno Moreira. Então, internamente, o clube português está muito receoso em fechar esse contrato com o Cruz Maltino. E o que pede o clube português para fechar o contrato? Garantias financeiras. O Vasco da Gama está disposto a pagar a multa rescisória e aí não tem muito o que fazer, mesmo o Nuno Moreira sendo uma peça importante para o clube português. O Vasco já chegou a um acordo com o atleta e é só definitivamente pagar a multa. Pagou a multa, leva. A multa do Nuno Moreira hoje está em 3 milhões e meio de euros. Então, assim, o Vasco pagando a multa tem que levar, pode levar. Não tem o que fazer o Casa Pia com relação a isso. Mas o Vasco quer chegar a um acordo para não dar esse valor de 3 milhões e meio de euros, que é quase 21 milhões de reais à vista. O Vasco quer parcelar esse valor. E é por isso que o negócio ainda não foi fechado. Porque se o Vasco chegasse e desse 21 milhões de reais na mão do Casa Pia, tá tudo certo, leva o Nuno Moreira. Mas para parcelar esse valor precisa de um acordo. E é aí que tá travando a negociação. O que pede o Casa Pia para liberar o Nuno Moreira?
garantias financeiras. Então, nesse momento, é isso que está acontecendo. Vasco e Casa Pia estão trocando documentos, tá? O Vasco está enviando alguns documentos ao clube português relacionados exatamente a essa garantia financeira para que o Casa Pia tenha a confiança de que o Vasco da Gama pagará o valor relacionado à compra agora do Nuno Moreira, assim como também vai pagar o valor relacionado à venda do Cleiton na temporada passada. Então, assim, o que eu tenho a trazer a vocês nesse momento acontecem ajustes finais para a compra de Nuno Moreira. A expectativa é que isso saia o quanto antes. O Casa Pia pediu as garantias financeiras e o Vasco da Gama, nesse momento, está entregando essas garantias. Tá bom, meu amigo torcedor? Então, a situação definitivamente é essa. Entre Vasco e Nuno Moreira, tudo certo, tudo ok. Vai assinar um contrato com o nosso Cruz Maltino até o final de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada até o final de 2028. Boa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Expectativa é que nessas próximas horas de terça-feira as coisas andem e amanhã o Vasco possa bater o martelo pela compra de mais um atleta para o seu setor ofensivo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente só para te falar um negócio. Você aí que está chegando pela primeira vez ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, tá? O canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vasco às 7, o Fala Gigante, que é esse vídeo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Muita informação do nosso Vasco da Gama. Então, para não perder nada, já se inscreva aí no nosso canal, eu conto muito com você. É rápido, é fácil, é só clicar nesse botãozinho, inscreva-se e deixa o like. Tenho certeza que você que é inscrito no nosso canal não deixa o like no vídeo. É o like que divulga o nosso vídeo, o nosso trabalho. Eu conto muito com você. Sem você, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar nenhum. Então, show? Vem rapidinho para falar só isso, tá? Curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, se inscreva e agora sim, fica aí com esse Fala Gigante cheio de informação. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, e é claro, prosseguindo aqui com o vídeo, entretanto, antes, volto a repetir, tá? Ajude aí o nosso canal, a gente tá chegando perto dessa marca dos 147 mil inscritos. Em breve, juntos, chegaremos aos 150 mil. Eu conto muito com você para que isso aconteça. Vamos embora então, meu amigo torcedor, prosseguir aqui com o vídeo e falar nesse momento sobre mais uma informação de mercado, antes de entrarmos aí no assunto sobre Copa do Brasil, né? E a informação de mercado que eu tenho a trazer é exatamente sobre Pedrinho. Esse nome que Fábio Carille já trabalhou quando esteve no Corinthians, inclusive, né, um cria também das categorias de base do Clube Paulista, igual é Lucas Piton, João Vitor, Adson, 3 atletas que já estão no Vasco da Gama. O Vasco, nessas últimas horas, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, hoje pela parte da manhã, o UOL Esporte também, através do grande jornalista Felipe Silva, Bruno Braz, confirmaram essa notícia do interesse do nosso Cruz Maltino no Pedrinho. Pedrinho foi um nome colocado na mesa do Vasco da Gama pelo técnico Fábio Carille, que já trabalhou com o Pedrinho nos períodos de Corinthians. O Vasco, nessas últimas horas, manifestou interesse no atacante. O Vasco fez contato diretamente com o jogador. É uma postura que o Vasco adotou nessa janela de transferências de ir primeiro ao atleta antes de ir ao clube, né? Para que possa até entender o desejo do atleta com relação à vantagem do Vasco em tê-lo. Então, o Vasco primeiro gosta de ir ao jogador, conversar com o atleta, entender a situação do jogador e conversar sobre uma possibilidade de chegada ao nosso Cruz Maltino. O atleta dando o aval, o Vasco tenta a liberação junto ao clube. E o Vasco fez esse contato com o atleta. Entretanto, essa primeira conversa, esse primeiro contato entre Vasco e Pedrinho, mesmo sendo positivo com relação a uma resposta positiva do Pedrinho em vir ao Brasil novamente, ele estava no Brasil até o final do ano passado, né? Ele vestiu a camisa aí do Atlético Mineiro nas últimas 3 temporadas, esteve emprestado, né, pelo Shakhtar Donetsk, clube que detém os seus direitos econômicos até o final de 29, durante todos esses últimos anos. O Atlético pagando um salário, a minha opinião, irrisório por ele, de 450 mil reais. Ele estava emprestado, o Pedrinho não tem um salário alto, então assim, é um jogador muito interessante. Entretanto, qual é a situação? O Shakhtar, quando empresta o Pedrinho ao Atlético Mineiro há 3 anos atrás, tinha por objetivo dar rodagem ao Pedrinho. O Pedrinho já teve essa rodagem, então hoje para o Shakhtar não é muito mais vantajoso liberar o Pedrinho por empréstimo. O Pedrinho foi um atleta que o Shakhtar investiu à época quase 120 milhões de reais. Então assim, o Shakhtar quer ver esse retorno dentro de campo. E ele está dando esse retorno hoje. O Pedrinho hoje é um jogador que é titular absoluto do Shakhtar Donetsk, um atleta que tem bons números, se encontrou no Shakhtar nesse momento.
tem 26 anos de idade, então assim, tá amadurecendo, tá? E hoje a informação nesse primeiro contato que o Vasco fez com o Pedrinho é que mesmo diante até de um interesse do Pedrinho em voltar ao Brasil, não é fácil. Essa é a informação que a gente tem a trazer a vocês. Não é fácil. O clube ucraniano não está disposto a liberá-lo novamente por empréstimo, apenas uma venda. E o Vasco não vai pagar para comprar o Pedrinho. Até em contato do jornalista Jorge Nicola com o empresário e jogador, a resposta dada pelo empresário ao jornalista é que a chance hoje do Vasco fechar com o Pedrinho por empréstimo é muito pequena. Apenas uma proposta. E uma proposta tem que ser enorme, porque o Shakhtar, volta a repetir, compra o Pedrinho alguns anos atrás por 120 milhões. O Shakhtar, para vender, quer vender por um valor alto. E eu não sei, aliás, não sei não, tá? Eu tenho convicção de que o Vasco da Gama não colocará esse valor. A proposta é de um empréstimo do Vasco, com opção de compra. Essa proposta ainda não foi formalizada ao Shakhtar Donetsk. Apenas esse primeiro contato que o Vasco fez com o Pedrinho para sondar a situação do atleta e entender também a viabilidade de um negócio. Mas é algo considerado dificílimo, tá? Chance aí de 90% de não dar certo. Essa é a informação. Um nome muito interessante, muito legal para compor aí o elenco, deixar o elenco Cruz Maltino mais forte. Entretanto, a informação é de fato essa. Muito difícil de fechar negócio com o jogador e o Shakhtar Donetsk. Show? Vamos embora prosseguir com o vídeo então? Vamos para a parte final? Vamos falar sobre Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro não, União de Rondonópolis pela Copa do Brasil. Meu amigo vascaíno, a gente tem informações a trazer a vocês, tá? Porque o Vasco hoje enfrenta o União de Rondonópolis no estádio Kleber Andrade. Um estádio que o Vasco da Gama já atuou 13 vezes, tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas desde a reinauguração, do estádio que aconteceu aí no ano de 2014. Essa será a 14ª partida do Vasco da Gama no estádio Kleber Andrade num período aí de 11 anos. A última partida aconteceu há poucos dias atrás, né, contra a equipe do Volta Redonda pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O Vasco detém o recorde do estádio, inclusive esse recorde do último jogo. O Vasco levou aí ao estádio de Cariacica 21.626 pessoas. Dos recordes do estádio, do top 3, 2 são do Vasco da Gama. As 2 partidas contra o Volta Redonda nesse ano e no ano passado, e a expectativa hoje é que também a torcida Cruz Maltina encha o estádio Kleber Andrade. Não será um jogo fácil, não será um jogo tranquilo. Eu, infelizmente, não estou nem um pouco confiante nesse Vasco da Gama. O Fábio Carille terá algumas peças novamente à sua disposição, mas mesmo diante disso ainda tenho os meus receios com relação ao treinador. A expectativa é que o Vasco vá a campo exatamente desse jeito que está aparecendo aí na imagem a vocês, tá? O Léo Jardim no gol, João Vitor e Lucas Freitas formando a dupla de zaga. Aberto pelo lado direito, Paulo Henrique, que retorna após ter sido poupado na partida contra a equipe do Flamengo. Ele foi relacionado, mas esteve no banco de reservas. Piton na lateral esquerda. O retorno de Jair, que foi desfalque, nem relacionado, foi para a partida contra o Flamengo. Acabou sentindo uma dor na coxa e foi também poupado. Tietê ao lado do Jair, formando essa dupla de volantes. Então, Matheus Carvalho e Hugo Moura, que haviam sido os titulares contra o Flamengo, voltam para o banco de reservas. Uma trinca de meio campo com Lucas Zucarelli e Felipe Coutinho e Paulinho, que volta também. Paulinho, assim como Jair, nem esteve presente na lista de relacionados no Clássico dos Milhões por conta aí de dores, foi poupado. E no ataque, Pablo Verrete, tá? Acho que diante de todas essas formações do Fábio Carille, é a primeira vez que eu vejo um Vasco mais ofensivo, com mais jogadores rápidos nesse setor de meio campo. No caso, essa trinca ofensiva de Lucas Zucarello, Coutinho e Paulinho é uma trinca bem interessante. Paulinho é um jogador rápido, que é um volante, mas pode atuar de ponta, pode atuar mais pra frente. E o Zucarello também fazendo esse trabalho pelo lado esquerdo. E o Coutinho sendo, de fato, esse grande cérebro, né, do meio campo Cruz Maltino. O Vasco conta com os desfalques de Adson, David, Estrela e Lucas Oliveira, tá, meu amigo torcedor vascaíno, que segue aí de fora da lista de relacionados do nosso Cruz Maltino. O Fábio Carille falou sobre esse jogo e a gente traz, é claro, as palavras dele a você. Do Rio, campeonato muito importante, campeonato mata-mata, ou mata nesse caso agora um jogo só, depois ali na frente viram 2 jogos. Né? Para todos, sempre buscar título é importante, a parte financeira para o clube muito importante, porque é um campeonato que é muito valorizado. Então é a gente levar a sério todas as competições e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e só pensamos na Copa do Brasil.
Meu amigo torcedor vascaíno, e aí, tá confiante para esse Vasco e União de Rondonópolis? Informação importante rapidamente a vocês sobre a equipe, né? O clube matogrossense, um clube que pouquíssima gente conhece, sem muita tradição no cenário do futebol nacional. Uma equipe que nessa temporada, ou aliás, na temporada passada, desde 2019, inclusive, vem disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O único ano em que a União de Rondonópolis não disputou a Série D foi em 2022. Nesses últimos 6 anos, então, 5 anos esteve presente na Série D, União de Rondonópolis, uma equipe que nesses 6 anos jamais conseguiu acesso à Série C do Brasileirão. Então, assim, não é um grande clube, com todo o respeito do mundo. No Campeonato Mato-Grossense, é uma equipe que não conquista título também há muito tempo. União de Rondonópolis hoje, nesse momento, está aparecendo aí na tabela a vocês do Campeonato Mato-Grossense, é o 5º colocado. Tem 9 pontos conquistados em 7 partidas. Nos últimos 5 jogos, são 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E nos últimos 3 jogos não consegue conquistar vitórias, tá? União de Rondonópolis enfrentou o Goiás nessa última partida pela Copa Verde, perdeu pelo placar de 2-0. União de Rondonópolis enfrentou o Sport Sinop pelo Campeonato Mato-Grossense, empatou. E venceu pela Copa Verde o Aparecidense pelo placar de 3-2. Mas no Campeonato Mato-Grossense, de fato, a vida do União de Rondonópolis não é tão boa assim. É um clube, é claro, mato-grossense, que conquistou apenas um título do Campeonato Mato-Grossense em toda a sua história, no ano de 2010, o primeiro e único, e conquistou 2 Copas FMF, que é a Copa Federação Mato-Grossense de Futebol, um torneio realizado aí no segundo semestre para decidir quem será o representante do estado de Mato Grosso na Copa do Brasil. E no caso, né, acabou vencendo o União União de Rondonópolis, essa Copa FMF, garantindo a vaga para a Copa do Brasil desse ano. Chegou aí na final e venceu a equipe do Operário e acabou conquistando aí vaga, né, para a Copa do Brasil de 2025. Nitidamente, com todo o respeito do mundo, uma equipe que não é muito tradicional, né? Nem um pouquinho tradicional no futebol brasileiro, está no lugar 83 do ranking do Brasil. Então, assim, com todo respeito ao Vasco da Gama, com todo respeito ao caramba também, né? O Vasco tem obrigação de vencer a União de Rondonópolis. Com relação a participações, uma equipe que participou 5 vezes da Série D, 7 vezes da Série C, 5 vezes na Série B e apenas 11 vezes na Copa do Brasil. Show? E aí, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A melhor colocação da equipe, só para você ter noção, tá? A última vez que a equipe do União de Rondonópolis disputou uma Série B foi em 1989 e teve a 19ª colocação. Caiu. As únicas vezes que subiu para a Série B, caiu logo em seguida para a Série C. Então, assim, o Vasco tem obrigação de vencer essa equipe. Obrigação de vencer essa equipe. Show? A gente vai ficando por aqui. Deixa a sua opinião nos comentários se você está empolgado com essa partida, confiante na vitória. E a gente já volta aí com o nosso pós-jogo, trazendo, é claro, ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.